Você já se pegou perguntando por que a felicidade parece estar sempre fora de alcance? Ou talvez se sinta preso em ciclos de frustração, mesmo quando a vida parece boa? No vídeo de hoje, vamos explorar 5 erros comuns que podem estar sabotando sua felicidade e, mais importante, como corrigi-los usando os ensinamentos do estoicismo. Erro número 1: criar expectativas irreais. O primeiro erro comum que sabota a nossa felicidade é criar expectativas irreais sobre a vida. Vivemos numa sociedade onde o sucesso é frequentemente medido por padrões externos: o trabalho perfeito, o relacionamento ideal, a aparência física impecável. O bombardeio diário de redes sociais só agrava esse problema, já que vemos apenas o melhor da vida dos outros, o que nos leva a acreditar que devemos atingir esses mesmos padrões para sermos felizes. Essa busca pelo inatingível cria uma armadilha perigosa, que resulta em constante insatisfação. Para os estoicos, a felicidade verdadeira não reside em conseguir tudo aquilo que desejamos, mas em ajustar nossas expectativas à realidade. Sêneca, por exemplo, alertava que viver de acordo com desejos sem controle nos deixa vulneráveis à frustração. O mundo é imprevisível e muitas das coisas que desejamos estão fora do nosso controle. Ao depositarmos nossa felicidade em coisas externas, corremos o risco de viver uma vida em que a satisfação é sempre adiada para um futuro inalcançável. A solução estoica para esse problema é simples, mas poderosa: focar no que está ao nosso alcance. Epicteto nos lembra que a felicidade está naquilo que controlamos, e não no que o mundo nos oferece. Nossas ações, atitudes e pensamentos são as únicas coisas sobre as quais temos verdadeiro controle. Não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar nossa percepção e como reagimos a eles. Isso nos dá uma sensação de autonomia e nos protege da frustração gerada por expectativas não cumpridas. Outra lição importante que os estoicos nos ensinam é sobre a aceitação do imperfeito. A vida, segundo Marco Aurélio, não é perfeita nem deve ser. Tentar encontrar perfeição em cada aspecto de nossas vidas só nos conduz à decepção. É muito mais sábio aceitar as coisas como elas são e buscar a excelência dentro dos limites da realidade. Isso não significa se conformar com menos, mas sim ser mais realista com o que é possível e estar em paz com isso. Corrigir o erro de expectativas irreais não só alivia a pressão sobre nós mesmos, mas também nos permite viver de maneira mais plena e consciente. Ao parar de perseguir padrões inatingíveis, podemos nos concentrar em viver o presente, apreciar o que já temos e ser gratos pelas pequenas conquistas. Assim, encontramos um equilíbrio entre ambição e aceitação, o que resulta em uma felicidade mais duradoura e genuína. Erro número 2: depender da validação externa. Desde cedo, somos ensinados a buscar aprovação, na escola, no trabalho, nas relações. A ideia de que precisamos da aceitação dos outros para sermos valiosos é profundamente enraizada na sociedade. No entanto, essa busca constante pela aprovação alheia nos afasta da verdadeira felicidade, pois nos tornamos reféns das opiniões e expectativas dos outros, muitas vezes deixando de lado nossos próprios valores e desejos. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira liberdade e paz interior vem de não depender de fatores externos. Epicteto, um dos maiores pensadores estoicos, dizia que não podemos controlar o que os outros pensam de nós, mas podemos controlar como reagimos a isso. Ele argumentava que, ao nos preocuparmos excessivamente com a opinião alheia, entregamos o controle de nossa felicidade nas mãos dos outros. Para os estoicos, isso é um erro fundamental, pois a única coisa que realmente podemos controlar é a nossa própria mente e nossas ações. Quando baseamos nossa autoestima e felicidade na validação externa, nos tornamos vulneráveis a flutuações emocionais. Um elogio pode nos levantar, mas uma crítica nos derruba. Nossa autopercepção se torna instável, oscilando de acordo com as reações externas. Os estoicos acreditavam que esse tipo de instabilidade emocional impede a verdadeira paz de espírito, pois nos força a buscar constantemente a aprovação, em vez de nos concentrarmos em desenvolver uma força interior baseada em nossos próprios valores e virtudes. A solução estoica para esse erro é desenvolver autossuficiência emocional. Isso significa buscar dentro de nós mesmos a validação que normalmente procuramos nos outros. Marco Aurélio, o imperador filósofo, costumava lembrar a si mesmo que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ou seja, o que realmente importa é o que pensamos sobre nós mesmos, e não o que os outros pensam. Cultivar essa independência emocional nos torna mais resilientes e menos suscetíveis às críticas ou elogios externos.
A prática da autossuficiência estoica não significa isolar-se ou ignorar completamente as opiniões alheias, mas sim não depender delas para definir quem somos ou quão felizes podemos ser. A verdadeira felicidade surge quando entendemos que nosso valor não é determinado pelos outros, mas por quem somos e como escolhemos agir. Quando deixamos de buscar incessantemente a validação externa, abrimos espaço para uma vida mais autêntica e tranquila, centrada em nossos próprios princípios e na busca por uma virtude que só depende de nós mesmos. Erro número 3: resistir ao que acontece. Isso acontece quando ficamos frustrados ou irritados com situações que estão fora do nosso controle, como o trânsito, o clima ou o comportamento dos outros. Esse tipo de resistência mental gera uma tensão constante, porque a vida nem sempre se desenrola conforme nossas expectativas. Quando lutamos contra aquilo que não podemos mudar, criamos sofrimento desnecessário. Essa rejeição da realidade, segundo os estoicos, é uma das maiores fontes de infelicidade. Os estoicos nos ensinam que a vida está cheia de imprevistos e que muitas dessas coisas simplesmente não estão sob nosso controle. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos lembra que o impedimento à ação avança a ação, o que se coloca no caminho se torna o caminho. Isso significa que, em vez de resistir ao que acontece, devemos aceitar a realidade como ela é e adaptá-la ao nosso favor. Ao aceitarmos que algumas coisas estão fora de nossas mãos, podemos focar nossa energia naquilo que podemos mudar, nossa reação e atitudes. A resistência cria um ciclo de frustração. Pense em situações cotidianas, como perder um voo ou enfrentar um problema de última hora no trabalho. Esses eventos são inevitáveis, mas a maneira como reagimos a eles define se permaneceremos em paz ou nos deixaremos consumir pela raiva e frustração. Os estoicos nos ensinam a prática da aceitação ativa, que não significa passividade ou conformismo, mas sim a disposição para enfrentar a vida como ela se apresenta, sem deixar que isso destrua nossa paz interior. Além disso, ao resistirmos à realidade, muitas vezes perdemos a oportunidade de crescer e aprender com as adversidades. Os estoicos viam os obstáculos como oportunidades de desenvolvimento. Epicteto dizia que os desafios da vida nos testam e nos ajudam a praticar virtudes como paciência, coragem e resiliência. Cada situação difícil pode ser vista como um exercício para fortalecer nosso caráter. Quando resistimos, bloqueamos essa possibilidade de crescimento, mas quando aceitamos e lidamos com o que surge, nos tornamos mais fortes e sábios. A prática estoica de aceitar a realidade como ela é nos liberta de grande parte do sofrimento emocional. Quando abandonamos a resistência ao inevitável, encontramos uma calma interior que nos permite navegar pelos altos e baixos da vida com serenidade. Em vez de perder energia lutando contra o que não podemos mudar, focamos nossa atenção em como podemos agir da melhor forma possível nas circunstâncias presentes. Esse ajuste de mentalidade nos aproxima de uma vida mais tranquila e feliz, onde a aceitação é vista como uma ferramenta poderosa para encontrar a paz. Erro número 4: focar no passado ou no futuro. O quarto erro comum que prejudica nossa felicidade é viver preso ao passado ou ansioso pelo futuro. Muitas vezes, ficamos presos em arrependimento sobre o que já aconteceu, ou nos preocupamos excessivamente com o que ainda está por vir. Essa incapacidade de estar presente nos impede de viver plenamente o momento atual, o único momento em que realmente temos algum controle. Os estoicos acreditavam que esse foco no passado ou no futuro era uma das principais fontes de angústia e insatisfação na vida. Ficar preso ao passado é um ciclo vicioso de sofrimento. Quando nos concentramos em erros, arrependimentos ou coisas que já aconteceram, estamos revivendo a dor e a frustração repetidamente. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, afirmava que não devemos sofrer antes do necessário. Ou seja, o passado já aconteceu, não pode ser alterado, e preocupar-se com ele apenas perpetua um sofrimento inútil. Para os estoicos, o melhor é aprender com o passado, mas nunca deixar que ele controle nosso presente. Por outro lado, o excesso de preocupação com o futuro gera ansiedade. Pensar continuamente sobre o que pode ou não acontecer cria cenários mentais que muitas vezes nem se concretizam. Esse hábito nos impede de aproveitar o momento presente, já que estamos sempre focados no e se. Marco Aurélio nos lembra que não deixe o futuro te perturbar. Você o encontrará, se for necessário, com as mesmas armas racionais que usa hoje para enfrentar o presente. Em vez de ficarmos ansiosos sobre o que está por vir, os estoicos nos ensinam a confiar em nossa capacidade de lidar com o futuro quando ele chegar. O estoicismo nos convida a focar no presente, no agora.
Este é o único momento em que temos algum poder de ação. Quando vivemos no presente, conseguimos aproveitar as pequenas alegrias da vida, sem sermos distraídos pelo peso do passado ou pelo medo do futuro. Sêneca dizia que enquanto esperamos pela vida, ela passa. Ao esperar por um momento ideal no futuro, acabamos desperdiçando o único tempo que realmente importa, o presente. A felicidade, portanto, não está em um destino distante, mas em como vivemos o momento atual. Praticar a presença estoica significa estar consciente de nossas ações e pensamentos no agora. Quando focamos no presente, podemos agir com clareza e calma, sem sermos afetados por fantasmas do passado ou pela incerteza do futuro. Esse estado de atenção plena nos permite viver de forma mais equilibrada e tranquila. Ao abandonarmos a obsessão pelo que já foi e o medo do que virá, encontramos uma paz interior, pois entendemos que o presente é onde a vida realmente acontece. A felicidade é, acima de tudo, um estado mental que podemos cultivar ao nos concentrarmos no aqui e agora. Erro número 5. Não cultivar a gratidão. O quinto erro que frequentemente sabota a nossa felicidade é a falta de gratidão. Vivemos em uma sociedade que nos incentiva a sempre querer mais dinheiro, mais status, mais sucesso. Essa busca incessante por algo a mais nos faz negligenciar o que já temos, criando um sentimento constante de insatisfação. Quando nos concentramos apenas no que falta, deixamos de reconhecer as bênçãos e conquistas que já fazem parte da nossa vida, o que gera um ciclo de descontentamento contínuo. Os estoicos valorizavam profundamente a gratidão. Para eles, ser grato era um princípio fundamental para alcançar a felicidade. Epicteto nos ensina que devemos nos lembrar diariamente das coisas boas que já possuímos, em vez de focar apenas no que desejamos. A verdadeira felicidade, segundo os estoicos, está em ser grato pelo que temos no momento, em vez de constantemente desejar mais. A falta de gratidão cria uma mentalidade de escassez. Quando estamos sempre focados no que não temos, começamos a ver a vida como algo incompleto, o que nos faz acreditar que a felicidade está sempre no próximo objetivo ou na próxima conquista. Esse modo de pensar nos coloca em um estado de constante insatisfação, porque, mesmo quando alcançamos algo que desejávamos, logo substituímos esse desejo por outro. Isso gera um ciclo interminável de desejos e frustrações, onde a felicidade se torna um alvo sempre em movimento. Para quebrar esse ciclo, os estoicos nos incentivam a praticar a gratidão diariamente. Uma técnica simples é refletir, ao final de cada dia, sobre as coisas pelas quais somos gratos. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos convida a refletir sobre a impermanência da vida, lembrando-nos de que nada dura para sempre. Ao reconhecermos a transitoriedade de tudo ao nosso redor, começamos a valorizar o que temos enquanto ainda está presente em nossas vidas. Essa prática não só nos ajuda a apreciar o presente, mas também nos faz perceber que, ao invés de sermos vítimas da escassez, já temos muito mais do que imaginamos. A gratidão nos liberta da armadilha da comparação. Quando nos concentramos no que temos e somos gratos por isso, deixamos de comparar nossa vida com a dos outros, um dos maiores inimigos da felicidade. Em vez de olhar para o que os outros possuem, voltamos nossa atenção para nossas próprias conquistas e realizações. A prática contínua da gratidão nos ajuda a viver com mais contentamento, paz e satisfação, permitindo-nos reconhecer que a verdadeira felicidade não está em ter mais, mas em apreciar o que já faz parte da nossa jornada. Esses 5 erros comuns são armadilhas que todos nós caímos em algum momento da vida. No entanto, a boa notícia é que a filosofia estoica nos oferece ferramentas práticas para corrigir esses padrões e viver de forma mais plena e serena. Ao adotar a mentalidade estoica, podemos transformar nosso modo de ver o mundo, focando no que realmente importa, o controle sobre nossas próprias ações e pensamentos. Seja ajustando nossas expectativas à realidade, cultivando a autossuficiência emocional, aceitando as situações como elas são, vivendo no presente ou praticando a gratidão, temos o poder de escolher a felicidade todos os dias. E, como os estoicos ensinaram, a felicidade verdadeira não depende das circunstâncias externas, mas de como respondemos a elas. Então, comece hoje. Reflita sobre esses 5 erros e, pouco a pouco, aplique esses princípios estoicos em sua vida. Com o tempo, você verá que a felicidade não é um objetivo distante, mas algo que pode ser cultivado dentro de você, aqui e agora. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão ajudar você a viver com mais sabedoria e tranquilidade.